Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati, com mais uma aula de História. E hoje nós vamos entrar na unidade 4 do nosso livro, Diferentes Culturas, Diferentes Histórias, tudo bem? Eu quero que você abra o seu livro na página 20, onde nós vamos, a partir da sessão troca de ideias, né, descobrir algumas coisas que aconteciam no passado e que são interessantíssimas. Você já ouviu falar em mito? Você já deve ter ouvido falar, né? Nas mitologias gregas, né? O que é o mito, né? O mito, como aqui está dizendo no seu livro, é uma narrativa que explica a origem das coisas, mas ela não utiliza bases científicas para descrever essas origens. Ela vai utilizar uma explicação baseada, talvez, na cultura, na religião ou nos conhecimentos da época, certo? Então, o mito vai ser tudo aquilo que vai ser utilizado como uma explicação, né, para uma determinada ocorrência, só que ela não se baseia em fatos científicos, tá bom? Bom, o mito que a gente vai ver agora é o mito da Anansi, a aranha sábia. Já ouviu falar dessa? Não? Pois é, o mito geralmente era narrado entre os integrantes do povo Akan, que habitava a região onde hoje é Gana, que é um país da África, tá bom? Esse mito da Anansi é uma aranha, né? Conta a história de uma aranha que teria vivido há muito tempo, quando o mundo ainda não havia histórias para serem contadas. E segundo esse mito, a gente tem aqui um trecho dele, diz assim: o deus do céu, no caso da cultura africana, chamado Niame, era o dono de todas as histórias do mundo, mas não havia nenhuma na terra. Anansi queria essas histórias, por isso teceu uma teia até o céu para pedi-las. Niame lhe deu 4 tarefas. Se ele conseguisse capturar vespa, piton, leopardo e fada e trazê-los até ele, ela receberia as histórias como recompensa. E Anansi levou suas presas a Niame, que lhe dedicou em troca e entregou todas as histórias para Anansi, que as trouxe para o mundo para compartilhá-las. Então, assim, o que a gente pode perceber nesses mitos é que eles vão tentar descrever a origem de alguma determinada coisa, de alguma determinada ocorrência. No caso aqui, essa historinha está nos contando como que se originou a contação de histórias sobre a Terra. Mas você pode me dizer o que você achou, né, dessa história, respondendo estas questões aqui. O que explica a história de Anansi? Como que você imagina que Anansi compartilhou com o mundo as histórias que ela trouxe do céu? E de que forma você, hoje, compartilha as suas histórias, né? Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada dessas coisas. Então, a gente utiliza hoje outros métodos de compartilhamento de histórias. E falando em compartilhamento de histórias, na página 21, tem aqui uma pergunta muito legal que diz assim: você gosta de contar e de ouvir histórias? É comum que os responsáveis por crianças contem histórias a elas, especialmente antes de dormir. Você já passou por isso? Já ouviu a sua mamãe contando uma historinha para você antes de dormir? É bom, né? E também é comum que as crianças ouçam os mais velhos e aprendam muitas coisas com eles. Por exemplo, receitas culinárias, bons modos de convivência, uso de remédios naturais e até mesmo como era a vida antigamente. Eu passava horas ouvindo a minha avó contando as histórias dela quando ela era menina, eram muito interessantes e muito engraçadas. E aqui diz assim, ó: no passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio da oralidade era muito valorizado. Os conhecimentos eram compartilhados em histórias e canções, por exemplo. Você se lembra de algo que você aprendeu com os adultos, né? Ou seus responsáveis, tios, tias, avós, que eles compartilharam com você, né? Se não, senta do lado do papai e da mamãe e pergunta como é que era, né, na sua época, né? E aqui a gente tem uma ilustração, né? É um grupo de jovens onde alguém diz assim: vou contar a vocês a história que aconteceu aqui há algum tempo. E é uma pessoa mais idosa, né, dos cabelos mais grisalhos, quem está fazendo essa contação de histórias. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente tem as questões 1 e 2 na página 21,
E aqui você vai fazer o seguinte: registre conhecimentos que você aprendeu com pessoas mais velhas, por meio da oralidade. Oralidade é quando alguém contou para você algo, contação de histórias. Pode ser uma história do passado, uma receita culinária tradicional da família, uma forma natural de tratar pessoas, uma forma natural de tratar doenças, uma forma natural de aprender outras coisas, de construir coisas. Pode ser o que você quiser. Você coloca aqui o que você aprendeu e quem te ensinou. E aí a gente vai compartilhar essas informações uns com os outros. Vocês na aula online vão compartilhar comigo e no modo presencial nós vamos compartilhar uns com os outros, ok? Na página 22 a seguir, nós temos então as tradições orais que dizem que há muito tempo atrás as tradições religiosas, os hábitos alimentares, as formas como as pessoas se vestiam, como as casas eram construídas, por exemplo, tudo isso era representações dos diferentes modos de vida das pessoas daquela época. Isso expressa a cultura, certo? Então, a escrita e a oralidade são maneiras pelas quais a sociedade compartilha os seus saberes, certo? E esse compartilhar de informações, ele passa de gerações em gerações, passam de pais para os filhos, dos filhos para os netos. Por isso que é importante a escrita. Como eu já falei para vocês, a escrita ela tem uma função social. É um modo de nós entregarmos um legado para a próxima geração. Então, ela não pode ser feita de qualquer forma. É uma maneira da gente conservar a memória de uma cultura, a memória de um povo, os saberes de algum povo. Então, a gente não pode simplesmente achar que a nossa escrita ela vai ser desenvolvida apenas para nós. A escrita sempre é para o outro e para a gente entregar algo ao outro. Por isso que tem que ser feita da melhor maneira possível, tá bom? A gente vai conhecer algumas sociedades que tiveram uma influência muito grande na cultura dos povos e eu quero que você me acompanhe a partir da página 22 do seu livro, tá bom? Já ouviu falar dos gregos? Pois é, existia um povo na Grécia Antiga chamado de Aedos, certo? Então, há mais ou menos aí uns 3.000 anos, na Grécia Antiga, existiam essas pessoas que eram especialistas em narrar histórias. Os especialistas em narrar histórias do povo grego eram os Aedos, que tinham uma habilidade muito especial. Eles guardavam na memória as histórias aprendidas com os mais velhos. E depois eles compartilhavam essas histórias com a população através de músicas, canções. E eles viajavam muito levando seus saberes de cidades em cidades. Eles alegravam festas, jantares, encontros. Era muito legal. E os Aedos, eles eram importantes fontes de informação para os gregos. Por quê? Através dessas pessoas é que os gregos entravam em contato com as histórias que circulavam há muito tempo e que eram referências de povos antigos. Aí aqui nós temos uma inscrição que diz assim: Homero é considerado um Aedo da Grécia Antiga. Uma das histórias atribuídas a ele é a Ilíada. Essa narrativa heróica trata de uma guerra que teria acontecido entre as cidades de Troia e Esparta. E para vencê-la, os espartanos fingiram ter desistido, deixaram um presente para os troianos, que era um enorme cavalo de madeira, com alguns guerreiros escondidos nele. E quando os portões da cidade de Troia foram abertos, o presente foi levado para dentro da cidade. E os guerreiros espartanos saíam do interior do cavalo e lutaram contra os troianos, vencendo a guerra. Que estratégia de guerra fantástica, não é verdade? Gente, que loucura! Indo aqui para a nossa página 23, nós vamos ver as histórias cantadas. Já ouviu falar nos trovadores? Pois é, mais ou menos 1000 anos atrás, na Europa, existiam artistas que criavam canções através de poemas, né? Poemas que eram musicalizados, vamos dizer assim, né? E os trovadores eram esses artistas que viajavam o mundo levando as suas histórias para todos os lugares. Eles se vestiam de uma maneira bem assim elegante e tocavam seus alaúdes, que eram essa espécie de violinha, né, mais arredondada, né, na sua caixa acústica. E o interessante é que eles eram chamados para entreter reis, rainhas, né, cantando suas músicas, tocando seus instrumentos musicais e acabavam participando também ali de alguns espetáculos de mágica e malabarismo para entretenimento da realeza,
certo? E na maioria das vezes, as histórias cantadas pelos trovadores tinham como tema a vida dos reinos, as aventuras vividas pelos cavaleiros, os amores entre as princesas e os plebeus, enfim, esses artistas tiveram um papel muito importante na divulgação dos saberes e das histórias da época. E aqui diz assim, embaixo dessa imagenzinha lindinha aqui do trovador, né? Em um período em que poucas pessoas sabiam ler e escrever, os trovadores encantavam a população com os espetáculos que apresentavam. Então, como as pessoas tinham dificuldade com a leitura, porque não sabiam nem ler nem escrever, os trovadores eram, vamos dizer assim, a aproximação que eles conseguiam a partir da literatura oralizada. Legal isso? Bacana. E na página 24, nós vamos falar da oralidade através do quê? Dos povos africanos, que tem uma grande contribuição, principalmente na história do Brasil, pois nós temos essa base, essa origem também na nossa cultura. Então, contar histórias era uma atividade muito importante, muito apreciada até hoje, né, nas sociedades africanas. Mas a maioria desses povos tinham uma forte relação com as tradições orais, porque eles também não utilizavam a escrita, eles não sabiam ler nem escrever. Então a gente tem aqui o destaque para os povos Mandinga, Fulá, Alçá, Songhai, por exemplo, que as pessoas mais velhas eram consideradas as portadoras das memórias dos antepassados. Então eram elas as responsáveis pelos ensinamentos que deveriam ser compartilhados com os mais jovens. Então essa tradição ela é muito antiga. Mas ainda existem muitas regiões na África que repassam os seus conhecimentos dessa forma, oralizada, certo? Por exemplo, nessa tradição ainda existem as regiões de Mali, Guiné, Gâmbia e Senegal que permanecem trazendo essas culturas e essas, vamos dizer assim, esses saberes, né, para os mais jovens através da responsabilização dos mais velhos. Sempre são os mais velhos os responsáveis por compartilhar ensinos, saberes e a cultura local. Por isso, essas pessoas têm um grande prestígio, elas são consideradas sábias, muitas vezes, no lugar onde elas vivem. E desse modo, a gente consegue perceber que vários povoados africanos compartilham seus saberes com os mais jovens e eles têm uma nomenclatura. Geralmente e tradicionalmente eles são chamados de griots, certo? O que é o griot? O griot é o mais velho responsável por transportar, né, essa memória, esse conhecimento, esse saber para os mais jovens da região, certo? Então eles são chamados de griots. Tem uma lenda que conta que o primeiro griot teria sido uma aranha, que a gente já viu a historinha dela, né? Que é a história da aranha Nancy. Eles dizem que essa aranha foi o primeiro griot, ou seja, o primeiro portador de memórias da tradição de um determinado povo e compartilhou as histórias para os mais jovens. Mas a gente já viu a história da Nancy. Se você quiser ver de novo, volta aqui alguns minutinhos, tá no início desse vídeo, tá bom? E geralmente o que a gente pode perceber é que os griots, eles contam as histórias sentados ao chão, ao redor de uma fogueira, por exemplo, aos pés das grandes árvores como os baobás, que são árvores consideradas sagradas na África, né? E essas histórias são baseadas em experiências que esses homens mais velhos, essas mulheres mais velhas tiveram durante a vida. É baseado em mitos também, contados pelos seus ancestrais, passados de geração em geração, de aldeia para aldeia, e essas histórias podem ser contadas e passadas por meio de canto, poemas, provérbios e várias outras maneiras, certo? Aqui na página 24 do livro de vocês tem uma imagem um pouco mais próxima do nosso tempo. Você está vendo uma pessoa sentada com os cabelos mais esbranquiçados, né, compartilhando seus saberes com outras. Então aqui no povo Mali, os griots eles contribuem para os saberes e as tradições, né, da cultura malinesa, e eles não são assim tratados de uma maneira qualquer, eles são realmente considerados especiais, eles têm assim honra aonde eles chegam.
Há mais de 800 anos nessa região existe um grupo pertencente à mesma linhagem familiar e de geração em geração a história é contada pelo griot. O griot é a pessoa mais respeitada, o mais velho daquela tribo, e ela tem a responsabilidade de passar a cultura, o conhecimento, os saberes das gerações passadas para a próxima geração. Ele é o elo, ele é a ponte que conecta as gerações mais jovens com as gerações mais antigas. E indo para a nossa página 25, temos o quê? Temos o quê? Temos o quê? Atividades, não é? Aqui tem uma reportagem onde nós vamos fazer a leitura e a seguir vamos fazer aqui as questões. Aqui diz o seguinte, ó. Era uma vez uma praça em Marrakech onde contadores de histórias se reuniram no fim da tarde, envolvidos pela fumaça dos incensos e pela luz das lanternas, para narrar os causos de reis, princesas e gênios da lâmpada. As décadas se passaram, vieram a internet, os smartphones e as caixas de som. A praça Jamal Fina, outrora centro social da vida de Marrakech, virou atração turística. Os contadores de história desapareceram. Seria um conto sem final feliz, mas uma nova geração de marroquinos, preocupados com o sumiço de suas tradições, se organiza para devolver os narradores ao local que tinham décadas atrás. Que interessante. Então eles não querem deixar a cultura da oralidade, né, a cultura tradicional da contação de histórias, do repasse, né, da comunicação entre as gerações antigas com as mais jovens. Eles não querem deixar perder essa tradição e, portanto, agora estão envolvidos, né, no resgate da tradição milenar da contação de histórias. Legal, né? Bacana. Agora, de acordo com a leitura, você responde as questões. O que narravam os contadores de histórias na praça de Marrakech? O que aconteceu com os contadores de histórias de Marrakech? E, em sua opinião, por que a nova geração de marroquinos está se organizando para resgatar a tradição da contação de histórias? Agora, número 2 é muito interessante porque fala de nós. O que você, aliás, onde você mora, existe algum espaço destinado à contação de histórias? Você já visitou esse espaço? Você acha que isso é bom, que isso contribui para que a cultura da cidade onde você vive possa ser transmitida à próxima geração? Comenta aqui, responde aqui, que a gente daqui a pouco vai entrar na sala de aula online e eu vou novamente compartilhar com vocês outros fatos de outros povos, enriquecendo ainda mais a sua aprendizagem nesse dia a respeito da oralidade e da contação de histórias. Tudo bem? Então, ó, fica ligadinho que daqui a pouquinho tem sala de aula virtual para nós. Um beijo para você, bons estudos, bom desempenho e até daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, tchau.